Boa noite, sejam bem-vindos para essa live de número 8. Hoje nós vamos falar sobre a matriz SWOT no projeto de livros. Então você que está aí, já que você já vai entrando, já vai também compartilhando com seus contatos, né? Um assunto bem interessante hoje. É uma análise que a gente vai fazer com base nessa matriz, né? Vou colocar aqui já no chat para vocês já saberem do assunto, né? Boa noite, Alexandre. Então hoje nós vamos falar sobre a matriz SWOT. Já compartilha aí com todo mundo que está aí nos seus contatos, que essa ferramenta é bem interessante, é uma ferramenta realmente de gestão de planejamento estratégico. Já vou compartilhar aqui também com mais algumas pessoas. Vamos lá. Vou fixar aqui o comentário, aí, e vamos compartilhar com mais pessoas aí. Deixa eu enviar para os meus contatos, ver se tem alguém aqui que pode entrar na nossa live. Live de número 8. Vamos lá. Deixa eu enviar para todos os meus contatos aqui, para os meus alunos. Vamos lá. Aí. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre análise SWOT no projeto de livros, uma ferramenta bem interessante para a gente aplicar mesmo no nosso projeto de livros. Ele normalmente é utilizado, né, para as empresas e para projetos, então eu vim trazer essa proposta hoje para os livros. E ele também é chamado de matriz FOFA, né, no caso, porque são as siglas, né, em português, porque tem as siglas em inglês que seria o SWOT. E em português é o FOFA, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então essa ferramenta, ela é muito interessante porque assim, ela é muito popular no marketing, né? Até quando eu fiz a faculdade de gestão empresarial, eu me recordo bem que a gente utilizava bastante ela, né? Ela é uma ferramenta bem conhecida e muito utilizada no marketing. Ela serve também para fazer análise de cenários, antes de tirar um projeto do papel. Então assim, o nosso projeto de livros é bem interessante porque se a gente realmente ter já uma visão ampla desse cenário do mercado de livros, a gente já consegue tirar do papel com base nessa ferramenta bem interessante para se aplicar nesse projeto. Ela também assim serve para você fazer escolhas, né, tomar decisões. Todo e qualquer projeto realmente necessita de tomada de decisões, né? Então assim, como eu posso falar para vocês? Ela é assim, você pode utilizar, por exemplo, tô falando aqui projeto de livros, mas você pode utilizar, por exemplo, para uma viagem, para um planejamento de uma faculdade, qualquer coisa que você queira, você consegue aplicar, até mesmo para você fazer uma análise de si próprio, né? É bem interessante. Até porque ela analisa ambiente interno e ambiente externo, né? Então, assim, ela até para família também, projetar família, tudo, né? Como eu falei, viagem, tudo mais. Foi um método, esse análise SWOT, foi um método criado aí por um consultor de empresas que se chama Albert S. Humphrey, na década de 1960. Então, assim, não é uma ferramenta tão velha, né? É uma ferramenta nova e há pouco tempo é utilizada, né? Ela é adaptável à necessidade de qualquer projeto, como eu falei, né? Nas famílias, empresas e assim nos livros também, tá? E aqui ela é um método muito simples, até porque... Boa noite, Creude. É um método muito simples, porque ela realmente é fácil de aplicar e ela traz, assim, rapidez também para o seu projeto, né? E resultados efetivos no planejamento. Então, assim, é uma forma realmente para você analisar o cenário, bem interessante de utilizar. E a gente vai começar aí pela primeira letrinha, que é o S. Boa noite, Vanessa. Pela letrinha que é o S. Então o S seria, né, strengths no inglês, né, na pronúncia aí, forças. Então assim, o que seria essa parte das forças? Então assim, ela tem ela diferencia o negócio dos demais. Por exemplo, você vai analisar esse projeto de livro. O que o seu livro ou o seu projeto que você está criando diferencia dos demais? Então é interessante fazer essa análise, né? Já perceber, não, eu tenho um assunto muito importante para eu falar no meu livro,
ou no meu projeto. Então, ou por exemplo, quem faz palestras, por exemplo, né? O meu assunto que eu vou abordar é muito importante, é algo que eu trouxe de novidade e é o diferencial. Então aí pode ser que seja uma força, né? O que o seu livro traz de transformação? Qual que é a mensagem? Aquilo que arde no seu coração? É de fato, realmente, tem algo que vai transformar a vida de alguém? Até numa dessas minhas, acho que na aula passada, na aula 2 da mentoria de livros que eu fiz com os alunos, eu falava muito isso pra eles, né? A história de vocês tem valor. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, né? A nossa história, ninguém quer ouvir a nossa história, né? Eu já falo que é mentira, porque as pessoas querem ouvir a nossa história. E aí eu falei assim que pelo menos uma transformação na sua história você tem. Então significa que a sua história tem valor pra Deus, né? E as pessoas vão querer saber da sua história, né? Porque como que você chegou no nível que você está hoje? Né? O que de fato você conquistou até hoje, se porventura você teve uma derrota, uma falha, uma vitória, e você pode ajudar essas pessoas, né? Conforme você traz no seu livro, algo realmente que vai ajudar ela, né? E fazer com que ela não cometa os mesmos erros que você. Boa noite, Gerson, seja bem-vindo. E aí é interessante. E é como eu falei, né? Essa ferramenta ela é muito utilizada no marketing, né? Era uma das preferidinhas aí do marketing. E eu não vou falar que é o marketing digital, mas o marketing como geral, tá bom? Essa ferramenta é utilizada. Ela inclusive investe, aí você pode colocar qual a força, né? Você vai investir, por exemplo, no marketing do autor e do livro, por exemplo, né? Então você vai encontrar a sua força, né? Qual que é a sua força? Será que você tem realmente utilizado aí de força nessa parte do marketing do autor e marketing do livro? Por exemplo, se você fizer o seu livro e não divulgar em nenhuma plataforma, ou simplesmente nem ter uma conta no Instagram, no caso vocês que estão aqui todos têm, com certeza, porque estão ao vivo, né? Então, fica difícil. Como que você vai ter força na divulgação do seu livro? Então aqui eu posso colocar nesse sentido, né? De divulgar mesmo, para você realmente ter esse alcance, né? Boa noite, Elis. E aí, assim, a sua história, ela pode levar alguém do ponto A para o ponto B, com certeza. Pelo menos uma transformação que você teve, você pode realmente ajudar muitas pessoas, né? Eu falo milhares de pessoas. Então, por mais simples que seja a sua história, por mais simples que é a forma que você fala, por mais simples que é a forma que você escreve, você tem valor, você tem algo realmente aí que está escondido, né? Como forma de tesouro, um tesourinho escondido e precisa realmente ser lançado para fora, tá bom? Então aqui no caso seriam suas forças, né? Aqui também posso colocar, boa noite, Stephanie. Aqui também a gente pode colocar como as nossas habilidades, né? Qual habilidade você tem que você pode aplicar no projeto do seu livro? Eu escrevo rápido. Eu tenho facilidade com a tecnologia e assim por diante, né? Tantas outras coisas que a gente se encontra no meio do caminho e que pode nos ajudar nesse projeto. Eu utilizei de recursos aí de digitação de voz. Eu, por exemplo, peguei uma colega minha, ou alguém conhecido, ou algum profissional que me ajudou a extrair a história, porque talvez eu tinha dificuldade, entendeu? Então tudo isso é uma forma de você realmente resgatar as forças, todo e qualquer tipo de força que você tem e que você pode realmente colocar no projeto do seu livro. Obrigada, Stephanie! Então, e aqui estão ligados ao ambiente interno, por isso que eu falei, o que realmente sai de dentro é a sua mensagem, né? No caso das empresas, vai que você está numa empresa, por exemplo, você quer utilizar também esse projeto, que é muito utilizado, você vai aplicar para sua empresa. Qual que é a força da sua empresa? Será que o produto da sua empresa é realmente um produto que o mercado precisa? Será que você não tem que talvez aí mudar de produto, ter uma nova ideia, né? Para criar novas ideias para as pessoas que precisam realmente de uma outra coisa. Talvez aquele produto as pessoas não estão aceitando tão bem no mercado. Então você tem que descobrir aí dentro da empresa essa força. Por exemplo, se você tem colaboradores, será que se você não fizer um recrutamento dentro da sua empresa, por exemplo, pegar alguém de lá que tem uma habilidade e você talvez ia recrutar alguém de fora, mas aí essa força está dentro da sua empresa, então é uma outra ferramenta aí também para você utilizar na sua empresa, certo? Então aqui assim, como eu falei, está ligado ao ambiente interno, né? São duas ligadas ao ambiente interno, que são as forças e as fraquezas, e as outras duas que eu vou falar daqui a pouco, que é a ameaça e a oportunidade, está ligada com o ambiente externo, tá bom? Então assim, ainda nas forças, aí eu falo, você tem recursos para investir no seu projeto? Então aí você vai também, boa noite, Alexandre, você vai também perceber aí quais recursos humanos você tem disponíveis, ou que nem eu falei, você tem alguma pessoa que te ajuda no projeto de livros,
ou você precisa realmente resgatar alguém e buscar alguém aí que vai te ajudar a fazer essa extração da sua mensagem. Boa noite, Maria. Entendeu? Então aí recursos financeiros. Será que realmente é o momento de você fazer o seu livro? Por exemplo, para você extrair sua mensagem e escrever, é tranquilo. Mas se você tem muitas dúvidas e muitas dificuldades, realmente você vai precisar de um terceiro, alguém para te ajudar. Então talvez você precise realmente investir na parte financeira, né? Pagar para alguém te ajudar nesse processo, tá? E materiais, né? Será que você tem materiais suficientes para você extrair sua história? Será que você, por exemplo, tem facilidade em escrever, ou se você prefere digitar no computador, no celular? Ai, meu celular não tá muito legal, tá quase acabando bateria o tempo todo. Então talvez você tenha que investir aí num celular novo pra te ajudar no dia a dia. Pra você, por exemplo, se você tá num lugar de fora, assim, que não tá na sua casa, e se você, por exemplo, esqueceu o celular, então você tem que pelo menos estar com um caderninho na mão e uma caneta pra anotar alguma informação que vem aí na sua memória, às vezes quando você tá passeando ou algum momento de entretenimento, porque muitas coisas, como eu falo, né, Deus ele fala com a gente em todos os lugares, de todas as formas. Então, boa noite, Sueli. Então é preciso que você realmente anote tudo isso para que você não esqueça aquilo que realmente veio à sua memória e que você pode agregar ao seu livro, alguma mensagem aí, né, que você pode fazer um diferencial no seu livro. Então é muito interessante. Então, se você precisar investir, né, o meu celular não tá muito legal e eu gosto de digitar pelo celular, por exemplo. Então, talvez você tenha que investir num celular mais novo, com outras tecnologias, ou num computador novo, ou simplesmente comprar algum caderno, sabe? Coisa assim, bem simples, porque para você escrever o seu livro, de inicial não tem investimento nenhum, é mais mesmo a sua energia que você vai gastar, né? É o seu tempo de investimento ali, é um tempo de qualidade que você vai realmente tirar, né? Eu já falei em algumas outras lives que você tem que descobrir mesmo o ambiente ideal para você escrever o seu livro, o dia, o horário, que às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo escrever o livro, eu não sei o que escrever, mas talvez você só precise adaptar o seu ambiente, o seu horário e o seu momento. Porque, por exemplo, tem dias que você tá um pouquinho mais estressado, tem dias que você tá um pouquinho mais contente, então você tem que pegar esses insights, né? Qual o melhor momento, o dia, para que realmente aquela mensagem venha fluida, né? Que saia assim naturalmente e você consiga de fato alcançar esse seu objetivo, que é realmente concretizar esse projeto do livro que você está aí talvez adiando há anos, né? Eu mesmo, esse ano que eu me descobri nos livros, e aí eu fiz rapidinho meu livro, porque eu comecei a planejar na minha cabeça só, né? Eu tinha essas ferramentas, mas eu não utilizei praticamente nenhuma delas, mas eu sei que cada uma delas é muito importante e pode ser que ajude um, pode ser que não ajude o outro. Mas aí, como eu falei, é a forma de você adaptar a sua melhor maneira, o seu melhor jeito, né? Eu usei assim, naturalmente mesmo, fui escrevendo, né? Conforme foi vindo as minhas ideias, eu fui colocando digitei direto no computador, pra gente já ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Então, deixa eu ver aqui, acho que o pessoal falou um pouquinho aqui. Deus nos dá códigos preciosos que devemos registrar e usar para transbordar vidas. Isso mesmo, Creude. Isso aí, o Gerson, né? Isso aí, carrego um caderno de 10 matérias. Excelente. Eu tô com 3 cadernos já cheinho de anotações aí das lives do Pablo, essas lives que a gente faz aí, treinamento, né? Tem um grupo fantasma no WhatsApp que grava áudios, download, que baixam. Perfeito. E o Google Docs. Eu falei, inclusive, isso na minha mentoria, que foi agora na quarta-feira, sobre essa questão de você realmente abrir um grupo no WhatsApp, né, de você colocar só você no grupo, e aí você realmente fazer ali, gravar os áudios, né, e não sei se você sabe, Gerson, mas também tem, acho que eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui, tem um aplicativo que você coloca o áudio e ele transcreve pra você automaticamente, ele alguns segundos assim, né, dependendo do tanto que você gravou esse áudio, né, ele faz a transcrição desse seu áudio, só que depois, claro, tem que corrigir, né, tem vários erros, né, mas você vai ter o áudio, que vai estar na íntegra, né, pra você acompanhar a escrita, então você não perde nada, então acelera um pouquinho o seu processo aí, é muito bacana. É o Transcriber, que é um aplicativo, tá, acho que tá um pouquinho mais pra frente aqui, mas como você já comentou sobre isso, eu já falei aqui também. Sim. Precisamos fazer um Zoom então, me ajuda? Não, com certeza, Gerson, só chamar aí que a gente combina certinho, sim. Eu vou até fazer um convite pra você depois, fica tranquilo que a gente se comunica daí. Mas muito legal essa sua contribuição aqui, viu?
Então, essas são as nossas forças. Então, você tem que avaliar isso mesmo. Será que eu tenho condições aí, os meus recursos humanos, financeiros, meus materiais, né? Que vai realmente estar ligado ao seu projeto, né? E ver também essa questão dos orçamentos. Será que realmente tá dentro das forças, né? Será que realmente não seja, vai entrar talvez na fraqueza depois, né? E esse conteúdo mesmo para você levar no projeto. Então, resumindo, é a extração da sua mensagem, é aquilo que arde no seu coração, que você sente que realmente vai fazer diferença na vida de outra pessoa. Deixa eu ver aqui, a Sueli falou, tenho vontade de escrever parte da minha vida, dar um livro, com certeza, viu, Sueli? A nossa vida é um livro atrás do outro, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega, né, que eu conheci esses dias, e só a nossa conversa já dava um livro, eu falei pra ela, né? E foi só risada depois. Mas é fantástico. Em meu testemunho eu penso que ajudará mulheres a superar. Perfeito, aí você já tem um nicho, você já encontrou, né, que o seu nicho é para as mulheres. Perfeito, você tá adiantada, viu? Porque às vezes as pessoas querem escrever livros, mas elas não sabem, por exemplo, para quem vai falar, né? Não tem assim definido o gênero, né, que é o público-alvo delas. E você já pode, não, com certeza. Fala assim para as mulheres. Hoje estão, né, precisando de informações, né? Ainda mais quando você teve experiências, isso gera mais valor ainda. E você vai dar muito mais relevância à sua mensagem, né? Muito bacana, que legal. Hoje vocês estão compartilhando bastante aqui. Muito bom, muito bom. Certo, então essas são as nossas forças. Aquilo que vai realmente diferenciar você das outras, dos outros projetos, né? Então você leva a sua força. Então aqui, no caso, a Sueli, ela tem uma força. Ela vai me levar a mensagem para as mulheres para ajudar ela a superar algum problema da vida, né? E as mulheres realmente precisam dessa ajuda, muito legal. E aí, partindo realmente para o segundo ponto, que também está ligado com a análise do ambiente interno, são as nossas fraquezas, ou seja, questões internas que podem ser ruins para o projeto. Como assim ruins? Por exemplo, você começou a fazer as pesquisas para você ver, você tem a força do orçamento, por exemplo, na parte lá das forças. Você fez orçamentos, foi muito legal, vários orçamentos. Então, assim, você tem o recurso financeiro, material e humano. Só que quando você chegou nessa parte de você fazer essas pesquisas e entrar em questões de valores, você encontrou valores muito altos. Os custos para você fazer o seu livro, você viu que são custos altos, então entra nessa parte da fraqueza. E você viu que a sua condição financeira, ela não era tão assim, era um nível assim que você poderia escrever um livro, mas talvez você teria que deixar um pouquinho mais pra frente esse projeto. Então aí realmente entrou na sua fraqueza, né? Você encontrou com valores altos, você, por exemplo, percebeu aí esses custos em cada etapa. Porque às vezes você faz um cálculo, por exemplo, você vai fazer uma diagramação do seu livro. Vai que você, por exemplo, vai fazer um livro independente, e eu fui independente. Então assim, eu procurei uma pessoa para diagramar um livro, né? E a parte da revisão fui eu mesma que fiz. E aí depois essa pessoa também me ajudou a fazer o lançamento do livro nas plataformas. Então assim, teve uma economia muito grande. Mas se você porventura, esses dias eu fiz um orçamento com uma editora direto, ela faz tudo pra você. Aí você vai ter que avaliar ponto por ponto se realmente compensa, tá? Porque às vezes o que acontece? Hoje muitas editoras, elas pegam pra fazer o seu livro mesmo e você vai ganhar bem pouquinho em cima desse livro, então talvez não compensaria, talvez você compensaria fazer realmente independente, porque daí você pode depois mandar para uma gráfica, né, e fazer assim, orçamentos picados, né, não um orçamento só, né, com os valores altos, né. Então vai muito do orçamento, realmente de pesquisar, né. Então essa parte de financeiro mesmo vai pesar um pouquinho, talvez, no projeto do seu livro. E vai realmente entrar com essa parte da fraqueza. Boa noite, Carla. Deixa eu ver aqui, tem umas mensaginhas aqui. Mas queria como uma história real e verdadeira, porém em forma de ficção. Tem como? Sim, com certeza. Talvez você não queira, por exemplo, falar o nome de algumas pessoas, né? Expor as pessoas. Tranquilo, você pode sim, né? Mas em alguns momentos você pode voltar e falar realmente da sua vida, né? Porque ela realmente é real, né? Não é fictícia, né? Até porque eu falo, a nossa mensagem é real. Nós somos verdadeiros, nós somos reais, né? Mas se você quiser realmente fazer de forma de ficção, aí tem sim, com certeza, né? Aí vai do gosto de cada um, né? Mas muito legal. Aqui a Creude, a mensagem tá tão boa, vamos compartilhar com mais pessoas. Perfeito, Creude, vamos dar uma paradinha aqui e compartilhar com mais pessoas aí, que às vezes tá navegando aqui na internet, às vezes, né, tá até fazendo
perdendo tempo, né? Perdendo tempo, a gente pode aí compartilhar com essas pessoas aí pra vir mesmo pra nossa live, né? Deixa eu mandar pra mais algumas pessoas aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui, aí. Então, gente, daí aqui na parte das fraquezas é isso. Você vai realmente ver se tem altos custos aí, né? Aí, por exemplo, você vai fazer todos os orçamentos. Diagramação, quanto fica, transcrição, revisão, se vai precisar de uma mentoria, uma consultoria, né? Alguém para te acompanhar passo a passo, alguém que já tem um pouco de experiência, né? Eu mesmo tô começando agora, já tenho um pouquinho de experiência, mas eu não quis esperar eu saber tudo para poder compartilhar. Então, eu já abri minha mentoria, eu tô com uma turminha aí de 10 pessoas, né? E a gente vai compartilhando, sabe, materiais aí, trazendo pessoas também com outras habilidades também para ajudar eles, né? Vai agregando um valor, mais valor ainda, né, à equipe, né? E é a parte também do cadastro do livro, né, que vocês têm que cadastrar lá no ISBN, né? Vocês têm que ter um código de barras, tá? Então aí, o seu livro vai ser digital? Vai ser físico? Então, por exemplo, pode ser que ele vai ter 2 custos aí, né, para você fazer o digital e para você fazer o físico. Mas se porventura você escolher uma editora que seja, você vai fazer tudo numa editora só. Então ela vai estar tudo incluso. Mas precisa avaliar tudo certinho, tá? Mas pra você que vai começar o seu livro, não se preocupa com isso ainda. Mas se você já quiser ter uma previsão, uma antevisão, você já pesquisa tudo certinho, né? Mas que isso não seja um impedimento para você começar o projeto do seu livro. Boa noite, Nancy. Então é isso. Aqui são os pontos internos, como eu falei, as nossas fraquezas. E é muito importante realmente você fazer esses orçamentos, tá? Mas no começo vai direto para a escrita mesmo, sabe? Procura aí ferramentas que vai te auxiliar na escrita, pessoas que talvez vai passar experiências para você acelerar esse processo da escrita, tá bom? E escolher a melhor proposta. Por exemplo, eu vi que tem bastante pessoas aqui, né, nos grupos que a gente estuda, eles optaram por fazer um livro em conjunto com outras pessoas. É bacana também, né? Então, por exemplo, pode ser que a sua fraqueza é a força do outro. Então vocês dois vão juntar força com fraqueza e vai sair o livro, né? Então o que falta em um tem no outro. Basicamente é isso. E vai realmente, como que você vai conseguir para impulsionar o seu livro aí, né? Então, será que você tem essa condição já de conseguir impulsionar o seu livro, né? Então aqui, por exemplo, se você entender bem que as suas forças é importante, você chegar na fraqueza e tiver muitos pontos da fraqueza, você vai ter que realmente colocar no papel e tentar eliminar essas fraquezas, ver certinho que pode projetar bem. E aí, a partir dessas suas fraquezas, você vai realmente ajudar com que, por exemplo, você tenha novamente um segundo projeto de livro. Nossa, mas eu não fiz nem o primeiro livro, você já está pensando no segundo, né? Então, mas se você fizer muito bem o planejamento, você realmente não vai parar na escrita do primeiro livro. Inclusive, hoje é o Dia Nacional dos Livros, né? É muito legal isso aí. Hoje é um dia marcante a gente fazer uma live no Dia dos Livros também. Então, assim, é muito importante fazer orçamentos, escolher uma proposta que seja muito boa, né? Que vai dar mais retorno para vocês, tá? Porque às vezes vocês falam assim, nossa, eu queria investir no meu livro, mas eu optei por uma pessoa que cobrou muito de mim, e aí depois eu descobri uma que tinha um valor um pouco mais acessível. Então por isso que é bom pesquisar bastante. Mas para você que realmente está com pressa e quer acelerar o processo da sua escrita, não perde tempo, já vai direto para a escrita, coloca tudo que você tem na sua mente, sabe? Perde mais tempo na pesquisa de algum assunto. Por exemplo, eu tenho um tema específico de filhos. Vai pesquisar tudo sobre filhos, sabe? Pra você entender um pouquinho e ver realmente o que é interessante pra você colocar no seu projeto, tá bom? Que daí, no caso, suas forças. Se preocupa bastante com a mensagem que você vai transmitir, com aquilo que arde no seu coração, tá bom? Que isso vai fazer muita diferença pra você aí no seu projeto, tá bom? Aí a gente vai pras oportunidades, que são as opportunities, né, em inglês, né? E aí entra já a parte do ambiente externo, ou externo. O que é a parte de oportunidades? É realmente onde indica a mudança de mercado, né? Pode ver que quando muda a inflação aí já muda tudo, né? A gente vai fazer compra no mercado, comprar aí legumes, verduras, carne, tá um preço nessa semana, na outra semana já aumentou, tá tudo mais caro. Então aí você, para algumas pessoas, né, quando tem a crise, é a oportunidade para muitas pessoas. Aí tem pessoas que preferem só ficar reclamando na época da crise, né? Então, tem pessoas que faz essa canalização, né? Inverte. Aí aproveita
e faz esse processo de oportunidades. Boa noite, Karina. Beleza, então aqui os fatores econômicos. Eles favorecem você fazer o projeto do seu livro agora ou não, tá? Mas isso não vai atrapalhar vocês na escrita, mas é uma coisa que você pode pensar, tá bom? Quais oportunidades eu vou ter agora diante desse mercado? O que o mercado está oferecendo? Por exemplo, agora. Até o ano passado eu não tinha nenhum livro publicado. Esse ano eu já publiquei meu livro, me tornei escritora e autora, né? Então você imagina esse ano, quantos escritores e quantos autores nasceram, que talvez nem sabia que tinha esse dom, ou não sabia que podiam ser escritores e autores. Então significa assim que já aumentou mais pessoas escrevendo livros, tá? Então assim, quando alguém começou a ensinar, falar como escreve um livro, aumentou as pessoas. Então assim, as bibliotecas, as livrarias vão acabar, porque os livros as pessoas não querem. Pelo contrário, nós estamos num momento de alta agora, nessa parte de livros mesmo, e a tendência é aumentar. Porque quem nunca imaginou ser escritor, hoje é, né? E quem não é, vai se tornar. Então é basicamente isso. Então a gente tem que pensar assim, é oportunidade, né? A gente estava num período muito difícil, agora a gente está saindo de uma pandemia que não tem fim, né? E assim, aconteceu muitas histórias, aconteceu muitas coisas realmente marcantes na vida de cada uma pessoa, e fez com que muitas histórias nasceram nesse momento, né? Quantas coisas que talvez nem poderia ter acontecido, aconteceu. A gente teve um aceleramento muito grande aí, né? A tecnologia veio com força, a internet veio com muita força, né? Quem imaginava que eu estaria fazendo uma live, né? Se fosse o ano passado, nem Instagram eu tinha. Então olha como mudou, né? A tecnologia, a internet fez com que a gente migrasse do físico pro digital. Tá vendo? Então o que aconteceu? Alguns na pandemia encontraram com dificuldades, outros acharam as oportunidades. Olha que interessante. Então é basicamente isso, né? A pandemia ela fez isso, ela fez esse aceleramento aí no tempo. Então mexeu com a economia, teve crise, teve um monte de coisa, né? Eu não sou assim, não entendo muito de política, mas um pouquinho a gente sabe pra falar. E aqui é assim, quais são as coisas positivas aí que nasceram pro escritor e pro leitor, né? Então assim, a mensagem que você vai levar, ela é uma oportunidade pro leitor crescer, ou ela não vai fazer diferença nenhuma pro leitor? Será que vai ter leitores pro seu livro? Então aqui é o momento de você pensar, nossa, será que eu começar a falar de um assunto diferente não vai atingir mais do que aquele assunto que já está repetido, sabe? Tipo, você falar um assunto que todo mundo fala dele, né? Então agora é o momento, eu falo que é o momento de você realmente colocar o ouvido, né, atento para ouvir a mensagem de Deus, porque Ele está falando o tempo todo, né? Todo dia a gente vê a gente lê um trechinho da Bíblia, a gente vê de forma diferente. Então assim, Ele fala, a palavra tá ali, é sempre a mesma, né? A gente não mexe nenhuma vírgula na palavra, na Bíblia, mas cada vez que você lê é uma novidade. Cada vez que você lê é uma nova oportunidade aí para você realmente crescer, né, espiritualmente, para você ajudar mais pessoas. E é tudo isso. Até aí que aqui a gente encontra oportunidade, né? Aí às vezes você fez um network com alguém, é uma oportunidade. Olha que interessante, né? Aí já entra aqui que eu ia falar, eu já estava adiantando, né? Propostas de projetos em parcerias. É o momento de você falar, eu não estou conseguindo fazer um livro sozinho. Então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque daí é o momento que você tem que buscar pessoas que estão ligadas com o seu mesmo propósito e faça o livro junto com essa pessoa, né? Teve várias aí pessoas que fizeram, desde 20, 15 pessoas que fizeram juntos aí o livro e saiu um produto maravilhoso, né? Então é muito legal. Então é o momento de você realmente aproveitar essas oportunidades nesse momento, tá? Então, quais assuntos que vale a pena ser abordados no seu livro? Pesquisar. Será que tem algum assunto que está em alta no mercado agora e que as pessoas não estão falando? Será que realmente eu preciso falar daquele mesmo assunto que todo mundo estava falando repetido, mas deixa eu procurar algo que seja novidade, algo que vai chamar a atenção dessas pessoas e você vai ter maior retenção do seu livro, né? Vai ter mais compradores, vai ter mais pessoas lendo, vai ter uma maior divulgação, vai chamar a atenção realmente do mercado. Então é a oportunidade. A oportunidade e a força são os mais gostosos de falar, né? Teve novas tecnologias que aumentaram, isso que eu falei no comecinho da live mesmo, que é esse aplicativo que você faz a transcrição do áudio do WhatsApp, não tinha até uns dias atrás.
E pelo que eu percebi quando eu baixei o aplicativo, ele fala que tá em forma de teste ainda, né? Então, como eles falam que é beta, né? Tá em beta ainda, né? Então, assim, e a gente já tá usando, né? Quantas tecnologias que vieram, né? Aí aqui eu posso falar pra vocês também. Aí tem a parte de você fazer a transcrição, a digitação por voz, né? Você pode usar o Google Docs, né? Até o Gerson tinha falado. Você pode usar o Transcriber, que é esse aplicativo para fazer mesmo a transcrição do áudio do WhatsApp. E também tem um que eu uso muito, que é o Transcrição Instantânea. É um aplicativo também, tá bom? Ele tá nessas lojas aí de aplicativos aí. Boa noite, Ana Paula. Beleza, então aqui abaixa a infração, né? Por exemplo, se cair um pouquinho a infração, então é o momento realmente de investir também, né? Às vezes sobe um pouquinho mais, né? Então pensar em tudo isso, né? E, como eu falei, é um ambiente externo. Então, você vai estar vendo oportunidade o tempo todo. Você realmente tem que aí ou ficar atento, né? Olhar todas as perspectivas. Às vezes, na semana, você recebe várias propostas, né? E aí você tem que avaliar. Será que essa proposta é correta de eu assumir agora? Ou será que é só para me desviar do caminho? Tem muito isso. Às vezes eu recebo muitas propostas para me tirar do caminho. Então eu tenho que usar o quê? O discernimento e avaliar se realmente é uma oportunidade ou se é alguma coisa que vai me tirar do meu rumo, né? Então, mais ou menos isso. O nome do aplicativo, Gerson, é Transcriber. Deixa eu digitar para vocês aqui. Transcriber. Aqui, ó. Vou mandar para vocês aí o aplicativo, tá? Que eu falei agora há pouco. Transcribe, isso. Certo. Então, e novos materiais de apoio, por exemplo, a escrita, né? Tecnologias realmente que vai acelerar, como eu falei, tem esses aplicativos, pessoas que podem nos ajudar, né? Às vezes tem algum software que pode te ajudar também, você gravar áudios e assim por diante. Então, assim, busquem todas as oportunidades, né? Que está ligado ao projeto de livros e também aí vocês que têm empresas, né? Também procure oportunidades, tá? Para trazer para dentro da sua empresa, tá bom? E a gente vai agora pro T, que é threats, né, que é ameaças. As ameaças é aí o cenário de fator desfavoráveis, né? Como a gente falou de fraqueza era interno, agora a ameaça é o externo. Então, assim, quais são os fatores aí que está no cenário e são desfavoráveis ao seu projeto ou alguma proposta que você está criando, tá? Ausência de controle. Ó, aqui, quando a gente fala de ambiente externo, você não consegue controlar, né? Porque ele é externo. Ele aí tem o micro e o macro ambiente. Então, assim, a gente não consegue realmente controlar. Mas o interno a gente consegue. Por exemplo, se você está triste, você consegue, por exemplo, colocar uma música, alguma coisa e ficar um pouco mais alegre. Então, você movimenta tudo isso, você tem um controle. Já os externos, dificilmente você tem controle. Quem consegue controlar uma crise? Quem consegue controlar uma pandemia, né? Então, pensa sempre assim quando você for pensar em ameaça e oportunidade, tá bom? A escassez de matéria-prima. Será que não está tendo escassez aí, por exemplo, as gráficas? Vamos dizer assim, que as gráficas estão com alguns equipamentos que seriam interessantes, assim, úteis para a impressão dos livros. E começou assim a ter muitos problemas nessas máquinas. Um exemplo, veio para mim agora esse exemplo. Então vai ter realmente escassez de matéria-prima. Eu queria tanto imprimir meu livro, mas eu tô difícil de achar uma gráfica. Agora encontrei as gráficas mais próximas da minha cidade, estão com problema nessas máquinas. Então não vai conseguir imprimir, por exemplo, meu livro, né? Por exemplo, teve isso é meio difícil, né? Mas, por exemplo, as árvores, né? Que produz papel, tudo certinho. Começou a ter uma escassez de papel, por exemplo. As pessoas que gostam de escrever a caneta, tinta, todas essas coisas, sabe? Pensar assim, todos os tipos de materiais que realmente começou a faltar. Então, assim, às vezes, né? Às vezes, por exemplo, alguma empresa parou de produzir, alguma indústria, né? E aí ficou difícil. Até teve uma época, o pessoal tava produzindo, acho que era ferro, se eu não me engano, né? Tava em falta, né? E aí, como começou essas crises, né? Aí, se eu não me engano, vim dos Estados Unidos, eu não lembro certinho se era isso mesmo. Mas aí começou a não mandar pro Brasil, né? Porque senão ia ficar sem essa matéria-prima. Mais ou menos isso. Pensar em tudo isso, mas é que nem eu falei, é externo. Talvez vocês não vão se preocupar tanto com o externo, né? Boa noite, Daiane. Mas assim, é incontrolável essa parte, né? Mas pensar em tudo isso. Aí aqui eu também coloquei, ficar atento aos lugares públicos, por exemplo, atentados a lugares públicos. A gente não consegue controlar. Quantas histórias a gente viu aqui de pessoas que fizeram atentados em locais públicos, né? Então, assim, é um negócio muito complicado, sabe? Lojas de produtos, sabe? Por exemplo, teve um alagamento, muitas coisas que a gente viu, né? Até eu não vou lembrar o nome agora.
mas barragens, né, que estouraram, a gente não consegue controlar. Quando você pensar em ameaça, pensa também na questão da natureza, né? A natureza, ela é perfeita. Só que o ser humano ele começou a atacar tanto a natureza que o que aconteceu? Ela está se revoltando agora, ela está dando tá se virando contra, né? Porque as pessoas começaram a atacar tanto a terra, tanto a natureza, que ela está realmente aí dando as respostas dela, né? Ela se comunica com a gente, né? E até a gente fala nas aulas, né? A gente precisa entrar em contato com a natureza para ter momentos de inspiração para escrita, né? E aí o que acontece? Enquanto a gente faz isso, tem muitas pessoas realmente que estão atacando a natureza, a Mata Atlântica, né? Então, olha até que assunto veio aqui agora pra gente, né? Então são coisas que não dão para controlar, né? Crise, o ambiente externo, a natureza, pandemias, tudo isso é incontrolável. A gente não consegue realmente colocar um limite aí. Quando vem, acontece, não dá tempo de fazer mais nada, né? E novos costumes e culturas errôneas, né? Quantas coisas a gente tá vendo aí na internet que querem realmente aí deturpar nossas famílias, né? Fazer com que a gente intronize coisas na cabeça que a gente não aceita, né? Boa noite, Nelly. Então, isso também é incontrolável, né? Às vezes vem a televisão, eu falo direto aqui nas lives, a televisão, ela vem pra fazer com que a gente tenha aquela visão de coisas, de ilusão, e pra gente não ter tempo, olha que veio pra mim agora, é pesado isso que eu falo, pra gente não ter tempo de usar a nossa criatividade, aquilo que é algo natural, que todo mundo tem, não é exclusivo de um nem de outro. Então a televisão ela faz com que a gente não use a nossa criatividade que é natural pra aplicar pro bem, né? E aí você fica com a TV, que a TV traz tudo pronto, ela não dá espaço pra você usar a criatividade que tá na cabeça, tá tudo aqui alocadinho, não dá espaço pra você realmente acionar a sua memória. E aí você fica aloprado, você fica alucinado ali com coisas que nem existem, são irreais, né? Então, atrapalha muito. Então, assim, a gente precisa, pelo menos o mínimo, controlar, né? A televisão a gente consegue controlar, né, gente? Esses equipamentos da casa, assim, tecnológico, com as crianças, a gente consegue controlar. Porque a gente não vê agora, talvez, uma maldade nisso. Mas há muita maldade por trás dessas ferramentas, muitas vezes. Por quê? Para movimentar a nossa cabeça aqui, fazer com que a gente instale culturas, coisas, crenças que podem nos atrapalhar futuramente, né? De ser um bom escritor, de ser uma boa pessoa, um bom profissional numa empresa, tudo isso, né? Então, esse ponto a gente consegue controlar. Mas eles vêm com tudo, gente. As informações da televisão e de celular também, muitas vezes, eles vêm mesmo para mexer com a nossa mente. Sabe? Fazer com que a gente acredite em coisas que nem existem. Fantasias, né? Tá? Então, novos costumes e culturas errôneas, como falei. Doenças inesperadas que podem surgir, a gente não consegue controlar, né? E também a falta de mão de obra qualificada. Hoje a gente vê assim que, principalmente agora na tecnologia, como tá em alta, né? Tem muitas funções aí na parte da tecnologia que estão precisando de pessoas capacitadas e que tem pelo menos um pouquinho de experiência, porque aumentou muito a demanda, né, na tecnologia. Pessoas para realmente fazer sites, né, que eles falam de front-end e back-end, né, que eles falam o tempo todo. Então, assim, aumentou muito essa demanda, né? Eu mesmo faço gestão de TI, né? Mas eu não pretendo atuar nessa área, mas eu só quis agregar um pouquinho a gestão empresarial que eu fiz há 3 anos atrás. Para agregar um pouquinho mais de valor e também trazer um pouquinho da tecnologia junto com a gestão empresarial, né? Então, assim, mas eu vejo a dificuldade das pessoas de perceberem o quanto a tecnologia faz diferença, né? Boa noite, Rô. Quanto a tecnologia faz diferença, mas a gente tem que saber usar. Eu falo direto que você tem que saber usar o que está por trás da ferramenta e não ser usado pela ferramenta, né? Que são as tecnologias. Então você está no controle delas. Se você não estiver, elas vão assumir o controle da vida de vocês, tá bom? Então aqui já entra também gestão do tempo, que vai ser um dos temas que eu quero falar daqui uns dias aqui, que eu estou estudando um pouquinho mais para eu poder falar nesse tema de gestão do tempo, que na verdade você vai gerir o seu tempo, né? E que mais? Ambientes externos, micros e macros que eu falei aqui, né? Macros ambientes. Realmente o que você precisa controlar. Melhorar e controlar. Que não dá, é muito difícil, mas o que você puder controlar, aplique essa ferramenta, tá? Não deixe ser dominado pelas ferramentas aí, para que não mude seus pensamentos, né? Então aqui a gente finalizou essa parte até as ameaças, tá bom? Aí eu vou falar um pouquinho pra vocês rapidamente das vantagens da análise SWOT, tá? Pro projeto de vocês.
Tudo isso que a gente falou talvez tenha ficado um pouco confuso, porque é muita informação mesmo. Eu tô tentando acelerar um pouquinho pra gente não passar muito do horário hoje. E também se quiser ter perguntas, a gente responde depois do final. Ó, essa ferramenta ela pode fazer um mapeamento do seu projeto. Ela vai mapear todos os pontos que você precisa melhorar, aqueles pontos que você não sabe que tem. Como eu falei no comecinho, você vai identificar as suas habilidades, aquilo realmente que você precisa desenvolver. Será que você não tem que fazer um curso, alguma coisa nesse sentido, para que você melhore na escrita, para que você melhore na fala? Hoje mesmo a ferramenta do Instagram, você tem que estudar um pouquinho ela. Por quê? Porque ela realmente está levando assim muita informação, é instantâneo e você tem que estar o tempo todo ligado com ela, porque todo dia, às vezes até dá alguns bugs na ferramenta. Por quê? Porque eles estão muito preocupados com a atualização. Então, conforme você vai usando o Instagram, você vai tendo realmente, eles vão lendo o seu comportamento aqui. A partir do seu comportamento, eles vão mudando a ferramenta. Ah, eles gostam que você clique aqui e que tem um botão aqui embaixo e não um botão aqui em cima. Então eles vão começando a fazer essas análises de como é melhor, como fica melhor, né, para o usuário que somos nós aqui na ferramenta. Então, eles estão o tempo todo atualizando. O tempo todo mesmo. Até teve uma live que eu falei, acho que foi semana passada, que eu falei da... Deixa eu ver qual ferramenta que eu falei. Era de análise também, PDCA, né? Com certeza eles usam o tempo todo, porque você vai analisando, checando, projetando, tudo ligado a planejamento. Então é um ciclo, né? Você vai e vai fazendo todas essas análises, vai checando. A ferramenta falta colocar um detalhe. Aí eles fazem todo o processo de planejamento novamente, verifica, checa e corrige, né? E aí vai nesse processo para que realmente tenha essa melhoria para o usuário, né? Que vai estar aqui passando apuro na ferramenta muitas vezes, né? São tantos botõezinhos que a gente fica perdido até em algum momento, né? Então assim, você ter a previsão do que realmente o livro, no caso eu vou falar do livro agora, né? Você vai mapear todos os pontos do projeto, o que você precisa melhorar, desenvolver, como eu falei. Você vai ter a previsão de que o livro terá uma boa saída no mercado? Será que eu desenvolvi bem a capa do meu livro a ponto de as pessoas olharem para a capa e se interessar na compra? Será que a minha sinopse está boa? Será que aquela frase que fica, aquela mensaginha que fica na capa do livro, na contracapa, ela realmente está atrativa? Tá, que você pode pensar em tudo isso, né? Vem muitas ideias. Serve para saber, será que é possível melhorar cada etapa do projeto? Será que você fez alguma etapa do projeto que você realmente podia ter feito um pouquinho melhor? Então ela ajuda você nesse ponto, tá? A identificar o que você não tinha visto e que a ferramenta vai mostrar para você a partir dessas pesquisas, é uma análise mesmo, né? Já coloca uma lupinha assim que você vai fazer toda uma investigação no seu projeto, é bem legal. E aí ajuda também você a decidir qual vai ser aí realmente a melhor plataforma para você colocar o seu livro, né? Será que é a Edu? Será que é a Hotmart? Ou será que você quer realmente que seja só o físico, né? Aí você tem que avaliar qual editora você vai realmente utilizar os trabalhos dela para você fazer o processo final do seu livro e lançar também nas lojas, né? Loja física, né? Certo? Para que você realmente tenha um bom alcance do seu livro. Mas às vezes eu vejo as pessoas falando assim, você tem que pensar que o seu livro ele vai ser um best-seller, por exemplo, né? Eu já não concordo tanto, por quê? Porque se você for ficar pensando que o seu livro tem que ser um best-seller, por exemplo, pode ser que caia naquela assim, não tá ficando legal, então aí entra o perfeccionismo, né? Aí pode ser que o perfeccionismo faça com que você nem saia do lugar. Aconteceu comigo isso no começo, eu queria fazer um negócio bem feito e acabava não fazendo nada, então... Aí quando eu deixei o perfeccionismo do lado, aí meu livro saiu. Aí eu comecei a fazer sem julgamentos, como eu falo, né? Sem você estar julgando tudo. Mas é legal também você pensar, nossa, meu livro, você tem aquela firmeza, né? Ele vai ser um best-seller. Mas talvez se você ficar só pensando nesse ponto, talvez aconteça que o perfeccionismo tome conta e você não saia nem do lugar. Como eu digo, né? Não sai nem da palavra A, da letrinha A, né? Do alfabeto. Que é a primeira letrinha, né? E aqui, ó, ajuda você a priorizar realmente as suas tarefas, as suas atividades de cada pessoa que está envolvida, né? Ajuda a perceber qual o tempo que eu vou levar para fazer meu livro. Você marcou data?
quantos dias você quer fazer esse livro. Ah, eu quero fazer em 20 dias, eu quero fazer em 30 dias, eu quero fazer em 5 dias. Vai depender de cada um, tá? Às vezes você tiver, por exemplo, fizer uma consultoria com alguém, você que vai ter que fazer o seu livro, mas também você pode ajudar, pedir para alguém fazer a transcrição para acelerar um pouquinho mais, né? Mas eu creio que você tem que colocar pressão, com certeza. Mas às vezes acontece que se você esperar mais uns 2 dias, por exemplo, pode ser que venha alguma coisa mais legal para agregar no seu livro. Alguma mensagem que faltou de verdade. Então pode ser que você esteja aí fazendo o seu livro com muita pressa e você não está sentindo a escrita. Eu falo isso porque quando eu escrevi meu livro, eu senti a escrita letra por letra. E quando eu tava... boa noite, Sueli. E quando eu tava escrevendo, o que acontecia? Eu fui sendo curada letra por letra, sabe? Cada etapa que eu fui ali escrevendo, eu passava por um processo de cura, sabe? Cura interior mesmo, sabe? E aí, quando eu fiz a minha revisão, que eu fiz umas 3 revisões, né? Uma geral, uma mais específica, que normalmente você faz a revisão, você dá aquela lida geral, né? Pra identificar, pra você organizar as ideias. Depois você pode fazer uma revisão para você identificar palavras erradas, né? No caso da ortografia, né? Que esteja errada. Depois você pode fazer uma terceira revisão para ver realmente se não passou nada batido, sabe aquela última finalização assim, que você vai garantir mesmo que o seu livro tá muito bom e que não precisa agregar mais nada, né? Ou que precisa acrescentar alguma frase, alguma parte da sua história que faltou ali, que ficou, sabe aquele buraco ali no meio do texto? Ou até mesmo 4 revisões, aí vai depender. Mas nunca você fazer a revisão tudo num dia só, tá? Porque a sua cabeça vai estar tão cansada que o seu olhar vai ficar viciado, ele não vai conseguir identificar nada de errado. Aí você vai começar a ler assim naquela velocidade, né? Bem rápida. E, tá tudo certo. E vai passar muita coisa batida, né? Então, assim, que seja uma revisão por dia, né? Revisa hoje, revisa amanhã, depois e assim por diante. Aí vai entrar nessa questão da priorização. Se você tem uma data final para entregar o seu livro, você vai também ter uma projeção, né? Uma projeção de quando talvez você tenha que fazer a revisão, tá? E a revisão também, ela pode ser tanto geral, veio pra mim agora, tá? Ela pode ser tanto geral, como também ela pode ser por partes. Por exemplo, vai que você fez uma página por dia, você pode fazer no final da sua leitura, talvez só pra dar aquela revisada básica, né? Por página. Ler certinho, não passou nada batido, pra deixar o mínimo de erro possíveis, né? Porque depois no final você vai ter que realmente fazer aquela leitura completa ou dividir a leitura, né? Pra não ficar tão cansativo também. Mas eu acredito que não vai ser cansativo, porque a gente não cansa de ler a nossa história, né? Boa noite, Creonice. Eu acho que se a gente cansar de ler a nossa história, não vai ter graça nem pro leitor. Então, assim, se a sua história tá muito boa pra você, pro leitor também vai estar, né? Eu falo que a gente escreve pro leitor, né? Mas é a nossa história também. Mas você tem que estar sempre pensando no leitor, do início ao fim, né? Às vezes você começa só a escrever de você, e esqueceu de puxar que tem alguém lendo sobre você. Então, no caso, seria o seu leitor, tá bom? Então, que seriam essas vantagens. Aqui no caso também a gente pode colocar em vantagens encontrar melhores processos, né? Que nem eu dei esse processo para vocês agora, dessa revisão. É uma dica que eu dei aí. Então você pode encontrar outras maneiras, né? Você pode ir por parágrafo. Cada vez que você fez um parágrafo, se você não tá tendo muita ideia na hora, escrever um parágrafo já dá uma revisada, sabe? Será que tem uma vírgula fora do lugar? O pessoal tem muita mania de colocar a vírgula voando, né? Porque a vírgula tem que acompanhar a última letrinha junto, grudadinho, né? E as pessoas às vezes deixam a vírgula bem no meio, assim, dá aquele espaço dos dois lados, né? Fica horrível, né? Então, assim, tem que analisar certinho. Aí o que vai acontecer? Como hoje é o Dia Nacional do Livro, refrisando aqui, a gente tem que ler bastante. Cada vez que você lê, você vai ficar muito mais especial aí na escrita, né? A sua escrita vai ficar mais refinada, você não vai ter tantas dificuldades com ortografia. Tá? Mas eu sei que mudou, né? Mudou aí a ortografia, mudou tudo. Antes eu tinha um if, agora não tem mais, né? Então analisa. Hoje tá muito prático, sabe? A gente tem aí dicionário online. Então é só pesquisar, sabe? É muito tranquilo. Ficou na dúvida? Pesquisa e corrige aquela palavra, tá? Eu às vezes também tenho dúvida, né? Só que a minha dúvida é mais com acento às vezes. Nossa, é porque mudou muito, né? É aquela paroxítona que termina com uma letra, uma vogal, tá certo que ela não tem mais? É muita regra, né? Então, pra gente não ficar parado muito nas regras, a gente pesquisa, vai no dicionário online.
Se você tá lendo um livro, você vai ter mais habilidade, porque você vai talvez lembrar daquela palavrinha, como ela se escreve. Então, quanto mais lê, né, você se torna um melhor escritor, tá bom? Deixa eu ver aqui que o Gerson falou. Dani, comigo acontece o seguinte. Começo a reler para achar erros e acabo incluindo frases. Vejo oportunidades de deixar o texto mais interessante, então é bom reler por algumas vezes. Só uma dica. Perfeito! Isso aconteceu comigo, inclusive. Quando eu fui fazer a revisão, essa leitura, né, essa leitura crítica, eu também precisei incluir mais textos, né? E aí, que nem eu falei, uma dica que eu dou também às vezes acontecia comigo, né? Como eu escrevia muito rápido, então às vezes ficava aquele parágrafo gigante. Então, se perceber se aquele parágrafo seu não tá muito gigante, você tem que dar uma quebrada nele. Obviamente que ele vai ter que sair alguma coisa do parágrafo que não tenha sequência, né? Se ele não tiver sequência, tudo bem. Mas se ele ficar muito grandão, a pessoa vai ficar cansada de ler. Então, ele tem que dar aquela quebrada, né? Mas essa técnica, Gerson, é perfeita, porque essa revisão ela faz isso com a gente. A gente acaba agregando mais conteúdo ainda e a gente acha realmente essa oportunidade, né? De deixar o texto mais interessante, com certeza. Muito legal. Beleza, então aqui você, por exemplo, assim, vai gerar mais um insight. Por exemplo, nessa parte que você vai encontrar melhorias, você vai ter apontamento de soluções, né? Você vai solucionar um probleminha que estava ali no texto, alguma ideia que não ficou bem encaixada. Você vai ter mais insight, vai ter mais ideias. As vantagens que essa ferramenta vai produzir, tá? Você vai conseguir antecipar tendências, né? Se você está fazendo essa pesquisa de mercado, você vai entender o que as pessoas no momento estão precisando, né? Que nem até tinham falado aqui em cima nos comentários, né? Que a questão de você falar para as mulheres, por exemplo, se tem um nicho, né? Hoje em dia as mulheres precisam de muita ajuda, assim, né? Existem muitas mulheres sofrendo com vários tipos de assuntos, né? Então, assim, é muito legal. Se você já tem um nicho, invista nele, que vai dar muito certo, tá? Mas se você tiver um pouquinho de antevisão, um pouquinho de previsão, você vai ser mais certeiro ainda, tá? É que nem a ferramenta do Facebook, né? Você faz o tráfego pago, você vai por base nos interesses. Então, você vai pesquisar lá, você vai usar a ferramenta do gerenciador de negócios, né? Eu ainda não utilizo o tráfego pago, eu faço mais orgânico mesmo, mas eu conheço um pouquinho da ferramenta, que eu sempre estudo um pouquinho de tudo, né? Pra gente entender também como funciona a ferramenta. Então, lá você vai basear com forma de interesses. É casado, tem filhos, tem família, é para solteiros, que idade, né? Então aqui é realmente essa tendência. Para quem que é seu público-alvo, né? É muito interessante você ter isso. Tem pessoas que querem escrever para público infantil, né? Tem pessoas que querem escrever uma história, uma coisa fictícia. Tem pessoas que eu conheço aqui também na internet, deve ter uma colega minha que fala num assunto específico que é sobre procrastinação. Ela pesquisa muita coisa científica, então ela pode fazer um livro, né, baseado em coisas científicas, coisas que realmente alguém provou, né, é real, aquela doença, aquele problema existe, né, e ela quer aprofundar um pouquinho mais, então ela vai ter que fazer o quê? Embasamento, né? A gente usa isso muito na faculdade para fazer os nossos trabalhos que tem que estar na ABNT, né, que tem que estar bem arrumadinho mesmo o texto. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, acho que é isso. Então, o que acontece? Ali é o momento que você vai ter que colocar, por exemplo, frase de um autor que vai embasar, ou seja, que vai comprovar que aquele seu conteúdo tem fundamento, tá? Então é o momento realmente de você pesquisar tudo isso. Então essa ferramenta ela vai te ajudar a fazer isso, né? Para que você realmente, a partir dessas tendências, você tem um assunto, você começou a fazer pesquisas, você vai pegar essas frases, ou você vai agregar no meio do texto, ou você vai fazer uma referência que você vai fazer um recuo, né? Normalmente é 4 centímetros. Pro livro muda um pouquinho, né? Mas que eu lembro das normas da ABNT é isso. Você copia a frase inteira, por exemplo, coloca debaixo do seu contexto e faz um recuo para mostrar que aquilo é uma frase de um autor, que não é sua frase, mas é do autor de um outro livro, né? Fazendo a referência. Você fez essa referência, ali mesmo já tem que falar quem que é o autor, o ano certinho, e depois vai ter que estar lá no final do livro em referências bibliográficas, né? Pra comprovar certinho, não fica nada passado batido aí, né? Pra não dar plágio também, tá bom? Então, basicamente é isso. Aqui no caso você vai, por exemplo, se você tem uma equipe que te ajuda, você vai ter uma equipe mais integrada, né? Mais unida ali, você vai conseguir realmente
ter esses conteúdos mais embasados, você vai conseguir ter um projeto mais eficiente, você vai conseguir acelerar mais o seu projeto, né? E gerar comprometimento com o projeto, né? Se você tem tudo planejado, se você coloca no papel, se você sabe que você tem que fazer daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, né? Que exagero, né? Daqui 2 minutos. Mas se você tem um planejamento semanal, se você sabe quantas páginas de um livro você quer ler para se tornar um melhor escritor, tudo isso te ajuda, tá? O planejamento é aquela questão. Você tem que realmente criar um hábito, né? Um hábito de você se organizar, um hábito de você realmente colocar no papel, colocar quanto tempo você vai gastar com cada atividade, com cada tarefa, com aquela rotina, né? Até porque são coisas diferentes, né? Tarefa, rotina, são coisas diferentes. Então, assim, precisa analisar tudo isso. E essa ferramenta ela vai fazer mesmo esse mapeamento, essa investigação nas partes internas, nas partes externas. Como eu falei no comecinho, a gente pode utilizar para fazer planejamento para a família, para você fazer uma viagem, alguém que aí que pretende fazer uma faculdade, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que estudar por um período, tantas horas, para conseguir fazer mesmo aquela prova do vestibular e passar, né? Senão você fala assim, eu rezei, eu pedi oração, eu rezei para Deus e falei assim, não me ajuda naquela prova, mas você não fez a sua parte, né? Você não foi lá e você não estudou. Você não passou algumas noites aí em claro para poder dar conta de tanto estudo? Então é difícil você passar na faculdade. Tudo é planejamento, gente, né? Até para um casamento, né? Um casamento é bem legal você falar de planejamento, porque você normalmente marca um tempinho antes, né? Que seja aí 6 meses, 1 ano até. Tem gente que planeja bem mais longe, né? Faz uma projeção aí mais longa, né? Um longo prazo que a gente fala, né? Então, tudo você pode utilizar ela, né? Qual é a minha força no momento? Eu tenho meu recurso financeiro, eu tenho, por exemplo, as pessoas que vão me ajudar, eu já tenho aquela equipe que vai poder fazer uma arte pra mim no Instagram, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo, né? A gente quer ser urgência, né? Então, é cansativo. Então, tudo precisa ser projetado. Hoje a gente tem ferramentas como networking, né? Você consegue fazer parcerias com as pessoas. Você vai em busca dessas pessoas que aquilo que você não tem, elas têm. Então, você vai unir projetos, né? E, realmente, como falei, tem que estar ligada com o mesmo propósito para que não realmente tenha atrito, né? E para que vocês consigam andar mais rápido e desenvolver mais rápido aquilo que vocês têm planejado aí, tá? Então, aí aqui a gente, para ir finalizando já, eu vou falar para vocês os passos para vocês praticarem, que é bem simples. Então, vocês vão, por exemplo, de tudo isso que a gente fez de teoria, a gente falou um pouquinho de prática também, agora a gente vai fazer uma estruturinha, que é uma prática, tá? Primeiro você vai fazer um brainstorm. Eu tenho, inclusive, um vídeo. Boa noite, Vanessa. Eu tenho um vídeo também aqui, uma live que eu fiz, acho que foi uma das primeiras aqui, que fala sobre brainstorming. Então, se você quiser tirar dúvidas depois, você pode assistir um pouquinho lá, tá? E tem, inclusive, na legenda, tem bastante informação também, tá? Então, primeiro você vai fazer um brainstorming, para ter todas essas ideias aí no papel, né? Para ela sair do seu campo de imaginação e cair no papel. E você conseguir enxergar que você tem várias ideias, que você tem muita coisa para crescer aí, né? No projeto de livros, tá? Aí no 2, na parte 2, no passo 2, vocês vão analisar todos os fatores internos, que seria aquele que a gente explicou no comecinho, que são as suas forças e fraquezas, tá? Aí no 3, você vai analisar os fatores externos, que é as oportunidades e as ameaças, que também pode atrapalhar muito aí no projeto de livros. Um exemplo, vai que você optou por um livro físico e naquele momento por exemplo, os caminhões pararam de vez, né? As carretas, tudo o transporte parou, por exemplo. Aí vai ter problemas com gasolina, às vezes vai acabar a gasolina, o pessoal vai ficar aquele desespero, né? Aí você vendeu muitos livros, mas daí o que vai acontecer? O frete, a parte que você vai fazer a transportadora, vai parar. Nossa, mas aquela pessoa pediu um livro hoje e já faz 30 dias e não chegou para ela. Então quer dizer que um fator externo interferiu no seu projeto de livros. Você tinha um planejamento, você tinha, por exemplo, antes de você terminar o seu livro, você já tinha uma encomenda de 30 livros. E aí você estava desesperado para acabar o seu livro ali e vender. Aí vem essa situação, né? Os caminhões pararam, todo o trânsito parou, né? Por uma coisa econômica e tal, uma crise que a gente tem, um exemplo. E aí interferiu no seu projeto. Daí a pessoa que talvez já comprou o seu livro fica lá esperando receber e não chega, né? Então, olha como é interessante essa parte da análise, de analisar o fator externo. Pode ser que atrapalhe bastante, né? A gente espera que isso não aconteça, mas se você tem um estudo ali, você tem uma previsão, tá? Então são coisas que a gente não consegue realmente controlar, que é o ambiente externo, tá? Aí o 4 é você montar a matriz, né? Que no caso você pode pegar, por exemplo, ou no computador, ou uma folha sulfite e fazer essa divisão, né?
se dividir ao meio, né, em 4 partes, em 4 quadrantes, e colocar cada um deles, né, o força, ameaça, oportunidade e fraqueza, tá? No passo 5, você vai avaliar a viabilidade do projeto. Aí você vai perceber, fazendo uma análise prévia, será que realmente compensa? Será que é o momento? Será que eu não preciso esperar mais um pouquinho, tá? Essa análise é muito interessante. É um olhar crítico ali, né? E aí no passo 6, você vai realmente transformar a sua análise SWOT em estratégia. Ou seja, você vai tirar do papel e fazer aquilo se tornar realidade, tá? Como a gente falou, essa ferramenta de análise SWOT, ela serve para que você tire o seu projeto do papel, tá? Primeiramente você vai colocar tudo no papel e depois você vai tirar do papel. Aí você vai realmente validar, né? Vai validar e colocar realmente valeu a pena. Na parte do 5 você vai avaliar a viabilidade. Compensou, tá tudo certo, eu não vou abargar meu projeto, então realmente vai tirar do papel, tá? E a gente tem que arriscar, né? Infelizmente a gente tem que sempre arriscar, senão a gente não consegue entender. Será que valeu a pena o meu projeto? Será que foi algo que vai realmente ajudar as pessoas, né? Então, muito legal aí essa parte. E aí, pra finalizar, a gente tem um fechamentinho assim. Talvez vocês vão bugar agora, tá, gente? Mas eu vou explicar pra vocês. Nessa etapa que eu vou falar agora é assim. As suas forças mais as suas oportunidades. Vou fazer uma pergunta pra vocês em cada etapa. As suas forças mais as suas oportunidades. Quais pontos fortes do seu projeto podem ser potencializados para maximizar as oportunidades identificadas? Meio confuso, mas eu vou repetir novamente. Forças mais oportunidades. Quais pontos fortes do projeto podem ser potencializados e maximizar as oportunidades identificadas, tá? Essa é a primeira parte. Aí depois a gente vai juntar as forças mais ameaças, que daí vai entrar quais pontos fortes do projeto podem ser potencializados para minimizar o impacto das ameaças, tá? Então no primeiro você tinha que achar a força e a oportunidade, quais pontos fortes podem ser potencializados para maximizar a oportunidade, tá? E no segundo, que é a forças mais ameaças, quais pontos fortes podem ser potencializados para minimizar o impacto da ameaça, tá? E aí vem a terceira parte, que daí já é a parte parte externa, né? Fraquezas mais oportunidades. Quais pontos fracos podem ser corrigidos para aproveitar a oportunidade levantada? Vou repetir novamente. Fraquezas mais oportunidades. Quais pontos fracos podem ser corrigidos para aproveitar as oportunidades levantadas? Tá? Pensa tudo certinho aí, tá? Então é a pergunta que você tem que responder. E na quarta etapa é fraquezas mais ameaças. Quais pontos fracos podem ser corrigidos para minimizar o efeito da ameaça? Vou repetir novamente. Fraquezas mais ameaças. Quais pontos fracos podem ser corrigidos para minimizar os efeitos das ameaças, certo? Então vocês vão ter que responder todas essas perguntinhas, porque uma coisa está ligada com a outra, tá? A força mais oportunidade, a força mais ameaça, a fraqueza mais oportunidade e a fraqueza mais ameaça, certo? E aí, pra finalizar pra vocês aqui, a gente tá chegando aí, já passou um pouquinho do tempo, tá quase passando, né? Eu vou deixar uma frase pra vocês, que é de um livro que eu leio ele, acho que ele não tá aqui comigo. Cresça 1% ao dia, do Fernando Batistoni. Eu acompanho ele, né? É um livro que ele fala, em cada página, né, tem um profissional que deixou um legado ali, uma história e algumas mensagens pra gente aí refletir. E hoje eu quero deixar uma mensagem do Rick Chester aqui, né? Que ele fala assim, que a crise pode estar dentro de você, tá? E aí depois numa parte da página do livro fala assim, é possível vender qualquer coisa, né? Detectar oportunidades para oferecer resultados. Então realmente a ideia nossa é gerar resultados, né? É você realmente detectar oportunidades. E às vezes a crise está dentro de nós, né? Às vezes a crise não está fora. Normalmente a crise ela é externa, mas às vezes ela está interna. Então, será que você realmente está no momento bom para escrever um livro? Será que você realmente entendeu que a sua mensagem é importante? Será que você pensou assim, nossa, eu tenho tantas histórias, mas acho que nunca vou ter um livro, nunca parei para pensar nisso, até plantei uma árvore já, tenho filhos, né? Mas um livro eu acho que não é o momento, né?
Eu falo assim que às vezes as pessoas falam, eu tenho muita dor, tenho muita dificuldade e tal, tenho muitos traumas, eu tenho necessidade de aprovação, que às vezes as pessoas dependem da opinião das pessoas, né? E aí, mas eu acho que eu não consigo escrever um livro, eu tenho que esperar um pouquinho mais. Aí eu falo ao contrário, você tem que escrever o livro porque é assim, a escrita, ela vai te ajudar num processo de cura e num processo de desbloqueio. Eu falo porque isso aconteceu comigo, é real, né? E às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tô com condições de escrever ainda, sabe? A minha dificuldade é muito grande. Não, é o momento de você escrever, de você encarar a sua história, de você de fato mexer na ferida. Que é mexer na ferida, né, gente? Você contar uma história. Eu sei que tem pessoas aqui que têm histórias realmente impactantes, coisas assim, que a gente não deseja pra ninguém, né? Coisas difíceis da vida, né? Porque tem pessoas que realmente sofrem um pouco mais que as outras, né? Mas aí a gente vê realmente que Deus, ele dá força para todas as pessoas, né? E Deus, ele é igual aos nossos pais, né? Nossos pais, eles não tratam os filhos de maneira igual. Cada um tem um jeitinho de cuidar, né? Um tá um pouquinho mais de trabalho, outro é um pouquinho mais calmo, um gosta de dormir mais cedo, outro gosta de dormir mais tarde, né? Eu sempre falo aqui dos filhos aqui, né? Porque é um bom exemplo, né? Então, cada um a gente tem que tratar de uma forma. Por quê? Porque cada um necessita de uma atenção, a outro só quer que, por exemplo, dê um carinho, né? A gente pode até indicar esse livro Linguagens do Amor aqui, né? 5 linguagens do amor, que nos ajuda bastante, né? Entender qual que é a linguagem do outro. Então, assim, gente, a gente precisa mesmo começar a ler os livros, começar a ler a Bíblia, sabe? Entrar em contato com a palavra, até porque o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, né? O verbo, a palavra. Então, eu falo pra vocês, a palavra tem poder, a palavra tem cura. E às vezes a gente fica fugindo da leitura, às vezes a gente fica fugindo da escrita por preguiça, porque a gente acha que não é importante, porque a gente acha que aquele momento do dia eu vou estar perdendo tempo, sabe? Que seja 5 minutos já é suficiente, sabe? Pra você mergulhar ali, você experimentar algo novo, sabe? Você realmente aí depois se compartilha com alguém. Olha que delícia, você vai e compartilha com alguém aquela mensagem e às vezes aquela mensagem foi certinha, sabe? Aquela pessoa tava precisando, né? Então é o momento de você realmente compartilhar a sua mensagem, de você usar essas ferramentas de estratégia, né? Eu sei que algumas são um pouquinho mais complexas, mas tem na internet, tem várias ferramentas, tá? Depois no finalzinho também vou fazer uma legenda, né, na live de hoje, né? Essa live vai ficar salva, tá bom? E aí vocês podem estar lá consultando, revendo novamente a live, procurando também outros profissionais que falam sobre esse assunto, tá? E aí você vai agregando uma coisa a outra, né? Aí eu tenho força, eu tenho fraqueza, eu tenho oportunidade, eu tenho ameaça, né? Que é a análise fofa que a gente fez hoje aqui, a análise SWOT. Espero que vocês tenham gostado. Tem algumas partes que ficou um pouquinho complexa até pra mim, né? Explicando aqui. Eu lembro que eu utilizei muito na faculdade, mas a gente dá uma resgatada agora. Talvez a minha mensagem talvez não chegou tão limpa aí desse lado, né? Mas é assim, eu tô transbordando da minha forma, né? Do pouquinho que eu sei, eu tô conseguindo passar pra vocês. Eu poderia não estar aqui, por exemplo, né? Mas não, Deus ele me chamou, ele me ativou e eu estou aqui hoje conversando com vocês no Dia Nacional do Livro, né? Que a gente não podia deixar de fazer uma live no dia de hoje. Inclusive, normalmente eu faço de sexta-feira as minhas lives. Deu muito certo, né? Porque na semana passada acho que semana passada certinho, que era dia do professor. Na retrasada eu não lembro. Então, assim, bate muito certo, sabe, as datas, né? E Deus, ele é muito providente em tudo, né? Então é isso, gente. Hoje, e como eu falei, é possível vender qualquer coisa, né? E detectar oportunidades para você realmente oferecer, gerar resultados, tá? A forma da escrita vai depender de cada um mesmo, sabe? Um gosta de escrever no caderno, outro gosta de digitar no computador. Aí tem, por exemplo, o recurso de digitação por voz. Aí vai depender de cada um, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa ferramenta, tá? Na próxima, não tenho certeza qual ferramenta eu vou trazer ainda. Eu tava pensando, talvez falar alguma coisa sobre bloqueio, alguma coisa assim. Ou também trazer alguma coisa sobre gestão do tempo. Vou pensar certinho ainda, tá? Também tem uma ferramenta muito legal que a gente aplica na faculdade também, que é o Ishikawa, né? Que é a espinha de peixe. Talvez eu traga ela, viu, gente? Eu acho que talvez fique certo ela. Ela é bem interessante também pra gente poder aplicar o ambiente aí, né? Às vezes você precisa só acertar o seu ambiente
E às vezes é só isso, básico, né? Achar o seu horário, né, para você escrever, né? Que nem, por exemplo, se você marcar todo dia naquele horário, você cumpre ele, tá? Você coloca na agenda, usa checklist, post-it que seja, né? Ah, mas eu tenho muito serviço na minha casa, eu também trabalho fora, tal. Então faz o seguinte, se você, por exemplo, tá lavando uma louça, coloca, por exemplo, um audiobook, né, para você escutar algum livro de algum assunto que você quer um pouquinho aprofundar. Então você realmente vai otimizar o seu tempo enquanto você lava a louça, né? Que ali é um momento que talvez surja algumas ideias, porque você vai estar entrando em contato com a água, assim como quando você toma banho e quando você faz exercício. Surgem muitas ideias nesse momento. E é um momento que muitas vezes você não tem a condição de parar e anotar, né? Então, eu às vezes saio correndo, jogo a mão rapidinho e vou anotar, porque é um momento que libera mesmo, né? Esses hormônios assim que nos ajudam a lembrar, a ativar essas memórias, né? E fazer um exercício físico, tudo isso vai ajudar, tá bom? A se alimentar bem, dormir melhor, né? Dormir mais cedo, né, gente? Às vezes a gente começa a dormir tarde, fica um pouco desgastado aí, e aí não tem realmente energia para escrever, porque escrever realmente é você ter que demandar mesmo de muito suor, de muito, sabe, ali você ter que debruçar no papel, como uma professora minha fala, né? Debruçar no papel e jogar tudo aquilo que tá dentro de você, que precisa ser extraído, né? Então, às vezes precisa um pouquinho da nossa ação, né? Porque se a gente for esperar o momento certo, isso não vai chegar nunca, né? Então você precisa achar o seu momento certo e você fazer, criar a sua oportunidade, né? Até inclusive a gente falou de oportunidade hoje, né? Então crie essa oportunidade, defina realmente os horários para você escrever e não tenha medo de escrever, gente, porque a partir do momento que você decide escrever no papel, é o momento de fato que você vai alcançar aí muitas curas, muitas pessoas vão poder ser privilegiadas pela sua escrita e você vai ter um alcance maior, né? Porque você pensou muito bem, planejando, você realmente faz tempo que está querendo um livro. Então é uma oportunidade de você realmente investir em você e é uma oportunidade realmente de você não deixar isso passar, né, batido, né? Então aproveitem bastante esse momento aí e vamos tirar o nosso print, né, gente? Senão passa batido aqui também. Deixa eu vou minimizar aqui os comentários pra gente tirar o nosso print, postar lá também depois. Me marquem, tá? Se vocês pegaram algum código aqui hoje, depois também vou dar uma... Normalmente eu faço assim, quando eu termino a live, eu reviso ela, sabe? Eu vejo ela novamente, eu anoto outros pontos também que eu encontrei aqui. E quando a gente tá assim, ao vivo, a gente tem uma certa frequência. E essa frequência, ela realmente passa pra gente, né? Então é um momento que talvez tinha coisa que eu não ia falar e eu acabei falando, né? Então é muito legal. Eu mesmo uso uma técnica de participar ao vivo, porque se eu não tô ao vivo, raramente eu vou assistir depois gravado. E se eu for assistir gravado, talvez eu assista só um pouco, né? Porque daí eu começo a olhar pro relógio, né? Nossa, 1 hora de live, 2 horas de live, né? E o nosso cérebro já vem aquela sabotagem, né? Faz com que a gente perca um conteúdo muito rico, né? Como esse. E por conta, assim, simplesmente de uma... Não quer gastar energia, né, gente? Então vamos tirar nosso print aí pra vocês postarem depois, tá? E me marquem, tá bom? Com uma mensagem que vocês tiraram daqui hoje, tá? Acho que aqui saiu pra mim já. Vê se deu certo pra vocês aí. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa live. Vou refrisar novamente, tá? Eu vou deixar a live salva. Depois eu só vou... Vai lá, vai demorar um pouquinho pra subir, porque eu tenho que fazer a legenda dela ainda, tá? Vou organizar certinho, mas assim que eu terminar a legenda, eu já subo ela. E pra vocês realmente voltarem, assistir desde o começo, quem chegou no final, tá? E aproveitem bastante essa ferramenta, tá? E aí também vou abrir uma caixinha de perguntas, se vocês ficaram com alguma dúvida, pra gente se ajudar, tá bom? E eu respondo pra vocês entre hoje e amanhã, tá bom? Aí vai surgindo um tempinho e a gente vai respondendo. E assim, a gente vai aí se comunicando. Na próxima semana acredito que eu vou trazer o Ishikawa mesmo, que é uma ferramenta bem legal também. E que é a espinha de peixe, né? E vocês vão poder fazer toda uma estruturinha aí também do projeto de livros. Então assim, todas as ferramentas que eu puder eu vou trazer aqui. Vai chegar uma hora que vai acabar a ferramenta, a gente vai inventando outras, né? Aí a gente começa a inventar a ferramenta que a gente criou, que é bem mais legal também, né? Então, fica assim então, gente. Eu vou deixar depois uma caixinha de perguntas, tá? Agradeço muito vocês que estiveram presentes. Eu tô vendo aqui nos comentários da Daiane, né? Inclusive a Daiane é minha aluna também.
E não esquecem daí, né? Amanhã a gente tem aula também no sábado. Eu vou depois mandar mensagem no grupo lá, tá? Tem uma aula especial amanhã também. E agradeço muito vocês, né? E fiquem aí com o meu abraço, meu beijão, meu beijo pra vocês. E gratidão aí. Obrigada por vocês participarem da live no dia de hoje, tá? E aproveitem bastante o Dia Nacional do Livro, tá? Deixo uma atividade pra vocês. Leiam algum livro hoje, tá? Se vocês não têm esse hábito, comece hoje, pegue um livro. Escolha aí pelo menos uma página por dia, sabe? Coloque aí um papelzinho no meio, né? Um papelzinho comprido assim, coloque, né? A data de hoje. E aí vocês colocam, né? Uma página, 2 páginas, né? E assim por diante, tá bom? Aí vocês vão se projetando na leitura e começa a ter esse hábito, né? Daí vai ajudar vocês bastante na escrita, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Desejo pra vocês uma boa noite. E contem comigo aí, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Que a gente tá disponível pra vocês aí, aqui no Instagram, a gente vai se comunicando, um vai ajudando o outro, né? Quando a gente tá com mais pessoas, a gente vai mais rápido, né? Tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijão pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!